Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e eu venho hoje muito feliz fazer esse vídeo de leituras do mês, justamente porque estamos agora no feriado de Páscoa, e eu consegui adiantar muita coisa das minhas leituras aqui, como vocês vão ver. Rolou muita leitura ao longo dessa última semana, então tem muita coisa para trazer para o vídeo. Como eu sempre faço, eu divido o vídeo em partes e dentro dessas partes eu falo a respeito de cada leitura de cada livro. E deixo a marcação de quando começo a falar sobre cada coisa aqui na descrição. Portanto, se você tiver interesse num livro específico, não deixe de conferir aqui embaixo, não deixe de conferir também na capitulação que fica na base do vídeo. Ali você tem acesso direto ao ponto que lhe interessa. Mas eu acho que todos os pontos aqui são interessantes e que vale a pena assistir ao vídeo de forma corrida. Eu vou primeiro falar sobre as leituras que eu concluí, depois sobre algumas leituras meio paradas que eu pretendo dar continuidade, outras leituras que estão em pleno andamento, já quase concluindo, e por fim, coisas que eu separei que possivelmente eu vou ler ao longo das próximas semanas. Antes, porém, eu começo falando do livro que com certeza eu vou ler, ou melhor, reler, agora em abril, que é o livro do nosso clube de leitura de contos, novelas e peças de teatro. Finalmente chegou a hora de lermos juntos Édipo, Rei dos Sófocles. Essa é uma peça excepcional. Eu me recordo muito bem. Quando eu a li pela primeira vez, foi a minha melhor leitura do ano em que eu fiz a leitura. Porque, gente, se é uma peça considerada quase perfeita por Aristóteles, quem sou eu para dizer o contrário? E não é só um argumento de autoridade do Aristóteles, não. A peça é boa mesmo. E agora eu vou ter a chance de ler com a profundidade e a atenção necessárias para fazer um vídeo para o canal, no caso, para o clube de leitura de contos. E eu vou ler a peça junto com esse outro livro que eu já li, agora com a atenção redobrada, que é Édipo em Tebas, do Bernard Knox. Gente, se existe um estudo sobre uma obra literária que me agradou quando eu o li, é esse aqui, Édipo em Tebas. É maravilhoso. É de uma erudição, ao mesmo tempo é acessível, expande seus horizontes de um tal modo que, nossa, Édipo, que já é bom, se torna 3 vezes melhor com essa leitura complementar. Eu deixo o convite, então, para você que ainda não participa do nosso clube de leituras, para que passe a participar. É muito fácil, é muito simples, você entra e sai quando quiser. No link que eu deixo abaixo, vocês podem conferir maiores detalhes, valores, conteúdos passados aos quais você vai ter imediatamente acesso, porque são muitos, inclusive eu vou mencionar alguns aqui. E também é preciso salientar que agora, no mês de abril, nas próximas semanas, eu vou inaugurar o nosso grupo no Telegram. A partir de agora, então, a comunidade vai poder compartilhar mais as suas experiências de leitura. A gente vai poder estreitar esse contato através de um grupo no Telegram. Ele vai surgir aí nas próximas semanas, ainda dentro do mês de abril. Portanto, fica o convite. É super importante, além de ser uma oportunidade de apoiar o canal. Aliás, falando em apoiar o canal, eu sempre deixo o recado. Além de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever, ativar o sininho, que são coisas indispensáveis, principalmente para nós da comunidade dos livros, que dependemos mais dessas métricas para chegar a um público mais amplo. Eu peço que vocês não se esqueçam dos links da Amazon. Comprando não só os livros que eu me refiro nos links, mas qualquer produto, desde que através dos links da Amazon você colabora com o canal. E essa é uma fonte importantíssima de receita. E assim, você pode comprar ração para o seu pet, você pode comprar produto de higiene pessoal, você pode comprar uma geladeira, enfim, tantas coisas, contribuindo ao mesmo tempo, sem gastar nada a mais por isso.
com um projeto literário como esse que eu toco aqui no canal há 8 anos. E é muito fácil, basta você ter o cuidado de, quando for entrar no site da Amazon para comprar alguma coisa, estar com o carrinho vazio e entrar no site efetivamente através do link, sem ter já 1001 janelas abertas, porque a gente que gosta de livro vai deixando aquele tanto de janelas abertas. Só tome o cuidado de fechá-las, de esvaziar o carrinho, pôr tudo no salvar para mais tarde, na hora que for comprar, entra através do link e dá certo. Desde já o meu muito obrigado. Inclusive lá na aba comunidade do canal, neste momento em que eu falo, tem uma seleção de livros em oferta da editora Alfaguara. Ficou uma seleção muito bacana, livros entre 51% e 71% de desconto. Não deixem de conferir. Todas as referências estarão aqui embaixo também. Então, dado esse recado, feito esse convite para lermos juntos Édipo Rei, vocês verão que outras peças do teatro grego já foram lidas e virão a ser lidas aqui no Clube de Leituras. Eu passo a falar das leituras que eu concluí. Eu concluí no Clube 100 Anos de Literatura da Denise Mercedes, cujas referências eu deixo aqui embaixo, a leitura de Violeta, da Isabel Allende. Mais um livro 5 estrelas da Isabel Allende, é o terceiro que eu leio. Eu já havia lido A Casa dos Espíritos, gostei demais. Já havia lido A Cidade das Feras, um infanto juvenil, também adorei, tem vídeo no canal. Agora li Violeta, o mais recente. É uma história de uma senhora que conta a um interlocutor, a princípio misterioso, a sua vida ao longo de 100 anos. Ela nasceu por volta de 1920 e escreve quando está com 100 anos em 2020. Portanto, entre duas pandemias, a da gripe espanhola e a do Covid-19. Mas é muito mais do que sobre pandemias que ela vai contar. Ela vai contar, então, a história dessa vida que, em alguns momentos, é perpassada pelos grandes acontecimentos históricos do século XX e, em outros momentos, passa incólume por eles, porque é próprio de uma vida nem sempre ser tocada pelos grandes eventos históricos. E este é um dos insights preciosos que a Isabel Allende nos fornece nesse livro. É um livro que a princípio nos deixa atônitos. Afinal de contas, será que em 300 e poucas páginas a Isabel Allende será capaz de dar conta do século XX? Mas à medida que nos aproximamos do final do livro, a gente percebe que não vai dar conta mesmo e que nem tinha que dar conta, porque seria inverossímil. Afinal, quem escreve não é a Isabel Allende. Quem escreve é a Violeta. A Violeta é uma senhora, ela não é uma intelectual. Ela está com quase 100 anos. Ela não tem a pretensão de fazer um longo ensaio sociológico e histórico de vulto sobre o século XX. Ela quer contar a história da sua vida, com as incongruências próprias da memória, os esquecimentos, com o filtro que uma vida particular faz dos eventos históricos, de modo que só alguns interessam, outros não, com preconceitos que ora evoluem e deixam de existir, ora resistem ao teste do tempo, enfim, tudo o que é próprio de uma vida humana e da recordação que o humano faz da sua própria vida está neste livro. E nesse sentido, ele consegue dar conta muito bem do que é esta vida ao longo do século XX. Em breve sai um vídeo aqui no canal em que eu me debruço sobre o livro. Deixo desde já o convite, fiquem atentos. Mas posso adiantar que vale muito a pena ler Violeta, da Isabel Allende. Outro livro cuja releitura eu concluí e bati o martelo. Ele entra como um livro da vida. E vocês sabem que esse meu grupo de livros da vida é muito seleto. Mas esse aqui, depois de reler não sei quantas vezes, depois de fazer tantas anotações, de revisar minhas anotações, de fazer um roteiro para o vídeo, de gravar o vídeo, enfim, editar o vídeo, cheguei à conclusão, não, esse livro é espetacular. Falo de nada mais, nada menos do que da Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Este foi o livro lido para o Clube de Leitura de Contos, Peças de Teatro e Novelas em março. Tem vídeo lá no clube, quem assina tem acesso. E nossa, gente do céu, como foi bom poder parar e prestar atenção nesse texto, nos seus mais mínimos detalhes.
É impressionante o que a Clarice Lispector conseguiu fazer aqui. É o livro derradeiro da Clarice, o último que ela escreveu. Ao mesmo tempo, destoa do restante de sua obra, porque é um livro que dá conta do fato social e não só da introspecção e da psicologia. Mas, ao mesmo tempo, é a culminação dessa obra que sempre se voltou para dentro. E entender porque ele ao mesmo tempo destoa e a culminação é algo que nos engrandece e que prova a genialidade da Clarice Lispector. Aqui nós acompanhamos a vida da Macabea, essa jovem nordestina, alagoana, de 19 anos, que se encontra agora desamparada e trabalhando como datilógrafa na grande megalópole que é o Rio de Janeiro. Quem tenta contar essa história é um alter ego da Clarice, o Rodrigo SM. Para ele é muito difícil contar essa história. Afinal de contas, a vida da Macabea é tão simples, é tão evanescente, que quaisquer palavras que ele empregar correm o risco de transformar essa vida que é contada numa outra coisa que ela não é. Ele tem medo de tocar o pão e o pão se transformar em ouro, sendo que ele é apenas pão e a Macabea precisa do pão para comer. Então a gente acompanha dois dramas, o da Macabea enquanto vive e o do Rodrigo SM enquanto tenta contar essa história. E ao contá-la se transforma e descobre também que a Macabea, apesar de toda a fragilidade, apesar de toda a pobreza, não é apenas uma vítima, ela não é alguém que está ali para ser salva. Ela ajuda na redenção do próprio Rodrigo SM, na sua transformação. Ela tem algo a ensinar ao Rodrigo. E aí começa o diálogo mais profundo com a obra da Clarice como um todo. Porque aqui a Macabea não é só uma jovem retirante do Rio de Janeiro. Ela é, sobretudo, o grande outro. Ela é aquele em busca do qual se parte para uma compreensão profunda dessa radicalidade do outro. Ela é, aí sim, a essência. A Macabea tem algo de essencial, de quase elementar orgânico, que está no limiar da vida, no limiar da morte, no cerne de todas as coisas. Então, quando a Clarice Lispector está contando essa história, ela também está buscando a essência da vida. E como ela constrói isso através de imagens, de sarcasmo, porque esse livro é um livro mordaz em alguns pontos, nas descrições que ela faz da Macabea e dos que ali que orbitam ao seu redor. É fantástico, é fantástico. No vídeo eu me estendo em detalhes a respeito disso. Não vou aqui reproduzir, né, tudo que está naquele vídeo, porque é mais de meia hora. Mas posso dizer que, assim, me transformou, sabe, enquanto leitor, e me fez admirar ainda mais a Clarice Lispector. Superemos o ranço que porventura ficou de Clarice Lispector, seja da escola, seja aí da sua popularidade digital. Ela é sim uma escritora excepcional que vale a pena ser lida e que tem muito para entregar. Aí, eu, para acompanhar essa leitura, li também este livro, A Hora da Estrela de Clarice. É um livro difícil, é um livro que vai depender muito de conhecimentos de um intelectual francês chamado Maurice Blanchot, mas que traz informações e insights preciosos. Ele é um livro que vai se dedicar a estudar a ideia do começo, do meio e do fim dentro de A Hora da Estrela, o que são marcos muito importantes para a narrativa que se conta ali. Eu também li este livro da Hélène Cixous, uma grande intelectual francesa, A Hora de Clarice Lispector. Também é um livro muito difícil. É um livro que, assim, parte da complexidade da Clarice e segue adiante para analisá-la, o que redunda numa complexidade ao quadrado que foi de difícil penetração para mim. Mas justamente por isso também traz muitos insights interessantes. É um livro dividido em 3 partes, eu recomendo quem for ler, a ler primeiramente as partes 2 e 3, porque são mais acessíveis e provam que a Hélène Cixous
é uma escritora muito inteligível, muito arguta, e que o que acontece na primeira parte é principalmente um êxtase diante do encontro com a literatura da Clarice Lispector, e que por isso resulta uma escrita de muita complexidade. Então leiam primeiro a segunda e a terceira parte para não se desesperarem, e depois a primeira. No nosso clube de leituras, eu também continuei com a leitura do Aleph, do Jorge Luis Borges. Agora a gente já leu, então, os contos 1 e 2, 3, 4 e 5. Leremos no próximo mês os contos 6, 7 e 8. Tem sido uma experiência cada vez mais embasbacante ler Jorge Luis Borges. Eu tô amando. E é impressionante como o Borges vai costurando os temas e as reflexões que são suas obsessões em todos os contos, sob múltiplas faces, como um conto dialoga com o outro, não são contos estanques dentro dessa coletânea maior que é o Aleph. A gente leu Os Teólogos, que é um conto que se passa nos primeiros séculos do cristianismo, envolvendo dois teólogos que combatem heresias, e que vai trazer de novo aquelas ideias do Borges sobre o tempo circular, sobre espelhos, sobre o inverso, o duplo, por que não, a recorrência das coisas. Depois nós temos um conto que é a história do guerreiro e da cativa, que começa justamente nesses primeiros anos, nesses primeiros séculos da Era Comum, e partem depois para a Argentina, mas sempre mantendo esse fio metafísico sustentado. Aqui também a ideia é a ideia da dicotomia civilização e barbárie, e do que isso significa no plano mais geral das coisas, sob uma perspectiva de eternidade. E por fim, eu li Biografia de Tadeu Isidoro Cruz, que também é uma narrativa mais argentina, que continua o tema metafísico, porque aqui nós temos o Borges bem literário também, dando um passado a um personagem importantíssimo de uma narrativa célebre da Argentina, que é Martín Fierro. Cruz, o Sargento Cruz, era um personagem de Martín Fierro, ao qual não haviam dado um passado. O Borges faz isso e dá inclusive um nome completo, Tadeu Isidoro Cruz. E aqui também ele continua a discussão sobre civilização e barbárie, sob uma perspectiva mais geral, e a gente consegue identificar também a questão da recorrência do tempo, da circularidade do tempo. E é um conto muito interessante porque também estabelece um diálogo com um livro marcante da literatura argentina, que é Civilização ou Barbárie, do Domingos Faustino Sarmiento, que é uma espécie de Casa Grande Senzala deles. É um daqueles livros que busca a identidade nacional. Martín Fierro é um contraponto a esse livro, e Borges parece cerrar fileiras junto de Martín Fierro, ou pelo menos relativizar as conclusões do Domingos Faustino Sarmiento. Fantástico. Eu me vali para fazer o vídeo de algumas referências contidas no Borges Babilônico, essa enciclopédia, principalmente referentes ao Martín Fierro e ao Tadeu Isidoro Cruz. Eu também li, e para esse já há vídeo aqui no canal, não deixem de conferir, mais um Thomas Mann, finalmente, Mário e o Mágico. Eu estou muito contente porque voltei a ler um livro do Mann que me arrebatasse. E aqui eu provo novamente o poder da narrativa curta, o poder de uma novela bem escrita, né? Por isso mesmo que eu decidi dedicar o clube de leituras do canal à leitura dessas narrativas curtas, contos, novelas e peças de teatro, porque elas se provam para mim cada vez mais interessantes, e mais interessantes até do que o romance. Aqui a gente tem uma história que o Mann viveu a princípio em 26 e escreveu em 29, em que ele está com a família, né, o narrador, né, não é o Thomas Mann propriamente, está com a família numa praia na Itália, passando férias, o verão, só que coisas estranhas começam a acontecer ali. Acontecimentos aziagos vão se acumulando, prenunciando um desfecho trágico. Esse pai de família, no entanto, não presta atenção, não dá a eles as devidas consequências, e acaba que, num show de ilusionismo conduzido por esse mágico a que se refere o título,
um desfecho trágico acontece. O livro é interessantíssimo na medida em que traz toda essa simbologia, traz a descrição do microcosmo que se forma num lugar de veraneio e principalmente como alegoria moral e política da ascensão do mal e do fascismo, porque é isso que o livro é no final das contas. E a forma como ele faz isso, através desse ambiente de veraneio e desse show de ilusionismo, é fenomenal. É Thomas Mann em seu maior brilho. É um livro que, se me perguntarem, poderia começar a ler Thomas Mann por ele? Poderia. Poderia, com certeza. Eu acho que aqui tem um Mann de alto impacto, uma breve e de alto impacto, que certamente vai seduzir o leitor iniciante para o restante da obra. Amei, amei. Não deixem de conferir o vídeo em que eu me expando muito mais nessa análise. Agora eu vou mostrar livros que nos últimos dias e semanas eu deixei meio parados, mas que eu vou continuar. Eu deixei meio parada a biografia do Borges, continuo na página 150, pretendo retomar. É porque, como eu falei naquele vídeo anterior sobre leituras gerais, estamos numa fase da vida do Borges meio chata, então é preciso superar ela para que a narrativa volte a fluir. Para um clube de leituras do qual eu participo, da minha amiga Rita, eu vou ler a terceira parte, vou ler inclusive até amanhã, por conta do nosso encontro, deste livro do Jung, chamado O Homem e Seus Símbolos. A terceira parte se chama O Processo de Individuação, e eu acredito que vai ser super importante para a compreensão mais geral do que o Jung se propõe fazer. Pretendo também dar continuidade a leitura de aulas de literatura do Cortázar. A próxima aula será a quarta aula em que ele vai tratar do conto realista, depois de ter tratado dos contos fantásticos. Nesse feriado, eu adotei uma estratégia de leitura que deu muito certo e que eu quero compartilhar com vocês. Eu queria ler vários livros ao mesmo tempo. Eu geralmente, quando gosto de um livro, acabo me aferrando a ele e abandonando os outros e não lendo vários livros ao mesmo tempo. Na prática é isso, um acaba prevalecendo e os outros ficam abandonados. Mas nesse feriado eu queria fazer algo diferente, eu queria ler vários livros ao mesmo tempo, ainda que ao final eu não conseguisse concluir nenhum, mas queria adiantar bastante a leitura. Então eu peguei 4 livros, escolhi 4 livros, que eu começaria a ler, eu daria continuidade naquele momento. Reservei outros que, caso eu acabasse um dos 4, eu gostaria de começar também a leitura. E estabeleci a seguinte regra: eu vou ler 2 capítulos de um livro, desses 4, depois mais 2 capítulos do outro, e assim sucessivamente até chegar ao quarto. Depois de chegar ao quarto, recomeço no primeiro, sempre 2 capítulos por livro. Assim, eu percebi que eu conseguia ir passando de uma história a outra com maior dinamismo, e o meu tempo de leitura dentro do dia também ficou mais proveitoso, porque se eu estivesse lendo só um livro, eu acabaria lendo menos por me cansar, mas dessa forma não, eu me cansei menos. E é interessante porque alguns livros têm capítulos muito grandes, muito extensos, então ler 2 capítulos significa avançar muito, enquanto outros têm capítulos mais curtos, então significa avançar pouco, ler 2 capítulos. Mas significa também que você fica com vontade de chegar à hora daquele livro para dar continuidade àquela leitura. Enfim, gostei bastante. E quais foram os livros que eu li? Não consegui concluir nenhum, mas avancei bastante. Cangaceiros, do José Lins do Rego, que é um livro que eu já estou aqui na página 274. Eu li no ano passado, há vídeo aqui no canal, vou deixar a referência aqui embaixo. Pedra Bonita, que é o primeiro livro desse ciclo do cangaço. O ciclo do cangaço, na verdade, só tem 2 livros, Pedra Bonita e Cangaceiros. É preciso ler Pedra Bonita para ler Cangaceiros? Não é preciso, não é indispensável. A história que está aqui em Cangaceiros se sustenta sozinha. Entretanto, se você já tiver lido Pedra Bonita, você consegue chegar aqui com um maior contexto, com algumas referências já conhecidas, etc. Mas não é indispensável, ela tem uma história própria.
Aqui a gente vai acompanhar os desdobramentos da vida do Bentinho, que é o protagonista, depois dos eventos finais de Pedra Bonita, que eu não vou dizer quais são, mas aqui a gente vai ver então muito da questão do cangaço. O que é para o Bentinho viver como um irmão de um cangaceiro célebre e muito temido, que é o Aparício. E como é para a mãe do Bentinho sobreviver ao medo dos filhos no cangaço e a toda a ruína social que é ser parente de um cangaceiro. Porque quando você é parente de um cangaceiro, não é fácil. Porque o governo vai atrás de você, as pessoas não querem estar perto de você porque você atrai, seja a fúria do cangaço, seja a fúria do governo opositor. E você também, para se livrar de tudo isso, deve guardar segredo. Então tem que viver uma vida de mentira. Então é viver essa vida de mentira e com medo, essa vida com um medo duplo, que nós acompanhamos aqui. E é interessantíssimo também acompanhar o ciclo de derramamento de sangue que o cangaço vai estabelecendo na sociedade, a repressão governamental vai estabelecendo na sociedade, o horizonte de possibilidades para a vida dos meninos que vai se formando, como todo mundo fica enredado nessa teia de violência. É interessantíssimo e é um livro que ganha ecos maiores, ecos filosóficos, inclusive com relação a Oresteia, que é um ciclo de tragédias gregas que eu comentei lá no Clube de Leituras no mês passado. Porque aqui nós temos também a questão das fúrias, da justiça que busca no derramamento do sangue a sua consecução. Mas é perceptível que a justiça assim buscada não se sustenta. É preciso um outro paradigma. É a espera do paradigma novo que o leitor acompanha essa leitura. Vamos ver se os personagens aqui serão capazes de alcançar um novo paradigma da consecução da justiça, assim como aqueles lá da Grécia Antiga, na Oresteia ou Orestia de Ésquilo, conseguiram. Avancei bastante também na leitura desse livro lindo, estou na página 74, da escritora Elaine Vilar Madruga, uma escritora cubana, chamado A Tirania das Moscas. Primeira coisa que deve ser ressaltada é como essa edição é linda, gente. Toda hora que eu vou ler ela, eu fico alguns instantes contemplando simplesmente essa arte que é uma gracinha. Vejam só. E é uma arte que, vale dizer, tem tudo a ver com a história que está sendo contada. Vejam aqui também essa folha de guarda. Uma gracinha. A Instante me enviou esse livro, é um lançamento. E aqui a gente vai acompanhar a vida de uma família muito particular. O pai é um oficial do exército que, nesse país que não é nomeado, mas a gente pode suspeitar e dizer que é Cuba, tem um alto cargo e é muito afeiçoado e querido pelo manda-chuva do lugar, o seu Bigode, que a gente percebe é uma figura autoritária. E aí essa família tem três filhos super estranhos. Tem a Cassandra, que é meio quem narra essa história, que é a mais velha, que gosta de fotografias, que é meio perplexa diante do mundo. Temos o irmão dela, o Caleb, que tudo que chega perto dele, todos os animais e insetos que chegam perto dele morrem. A essa altura da narrativa a gente ainda não sabe por que isso acontece, mas acontece. É uma coisa muito desconcertante. Nós temos a irmã mais nova que não conversa com ninguém, é novíssima, tem 3 anos e meio, mas enfim, vive num mundo particular em que ela só desenha animais, e ela desenha muito bem. Ela desenha animais que assim parecem de verdade. Tamanho é o realismo do seu desenho. E aí a gente vai acompanhando as memórias dessa infância em que havia esse ambiente insólito de uma ditadura, desse pai que ocupa um lugar de destaque, é um favorito do ditador. Entretanto, chega um momento em que dúvidas são lançadas sobre a fidelidade desse pai. E é nesse momento que eu estou aqui na história, descobrindo por que essas dúvidas surgiram.
e tem muita coisa para acontecer, e eu acredito que essas características insólitas dos filhos desse rapaz, né, desse oficial do exército que cai em desgraça, vão compor bastante a mensagem que o livro quer transmitir, etc. Estou gostando, ainda não dá para cravar que é um livro excelente, porque, enfim, não sei para onde ele vai, mas posso dizer que é muito bem escrito e muito interessante. Outro livro interessantíssimo que eu estou lendo. Ai, ai, ai. Estou na página 150. Esse livro, quando foi reeditado, eu falei, não, eu preciso dele imediatamente. Falo de Santa Evita, do escritor Tomás Eloy Martínez. Vejam, do que trata este livro. A Evita Perón, todos conhecem, foi esposa do Perón, um presidente da Argentina, que muitos consideram um ditador, outros consideram um herói nacional. E ela era considerada praticamente uma santa pelos pobres da Argentina, os descamisados a quem ela ajudava, havia toda uma questão de populismo rolando, etc. E a vida da Evita foi particularmente interessante na medida em que ela era ninguém na sociedade argentina, uma atriz muito coitada, muito mal sucedida, e de repente ela se casa com Perón, eles ascendem juntos, ela tem uma ascensão meteórica, se torna essa figura mítica, e, no entanto, ela morre muito jovem, com 30 e poucos anos. E aí começa uma outra história, que dura quase tanto quanto a própria vida da Evita. Porque o Perón decide embalsamar o corpo da Evita. E esse processo de embalsamamento demora 3 anos. E nesse período o Perón também cai, ele não é mais o presidente. E o corpo da Evita se torna uma questão nacional. O que fazer com esse corpo? E esse corpo passa a ter um périplo que vai durar anos e vai se estender da Argentina para o mundo até chegar ao seu destino final, envolvendo o poder, envolvendo o misticismo, adoração popular, etc, etc. Tudo aconteceu com esse corpo. E é isso o que o livro do Tomás Eloy Martínez vai narrar aqui em Santa Evita. É uma delícia, é interessantíssimo, ao mesmo tempo é simbólico e alegórico de muita coisa da vida pública argentina. Olha, vale muito a pena. Não deixe de procurar por esse livro que é maravilhoso, Santa Evita. Olha, também estou lendo para o Clube 100 Anos de Literatura da Denise Mercedes, o mesmo no qual eu li Violeta, O Senhor Presidente, do Miguel Ángel Astúrias, um escritor guatemalteco que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1967. E que livro é esse? É um livro que se insere e ajuda a inaugurar um subgênero dentro da literatura latino-americana, que é o romance de ditador. E aqui a gente vai acompanhar um ditador da Guatemala. Também não há uma precisão quanto ao país, se é de fato a Guatemala, mas a gente sabe que é. E todo esse ambiente que se forma ao redor de um ditador, dentro de uma ditadura. E esse livro, assim, só para adiantar alguma coisa dele, eu estou na página 132, ele é de uma plasticidade, de uma vivacidade que há muito tempo eu não encontrava num livro. O Miguel Ángel Astúrias é capaz de criar aqui umas imagens, uns quadros, uma musicalidade com as palavras que compõem uma imagem que fica assim muito impressionante para a gente que lê, sabe? É muito impressionista nesse sentido o que ele escreve. Me recorda muito as estratégias que os dramaturgos utilizam para compor uma cena dentro do teatro, dentro da dramaturgia, e com isso eles conseguem fazer aquelas cenas muito fortes e impactantes. O Miguel Ángel Astúrias faz isso, mas dentro da narrativa em prosa. Ele me lembra muito também o teatro do absurdo, certas técnicas e certos aspectos da narrativa para os quais o teatro do absurdo dá grande atenção
e que o Miguel Ángel Astúrias também consegue trazer aqui em termos de símbolo, de colorido para a sua prosa. É um livro excepcional, super legível. Falando assim pode dar a impressão também de que ele é meio difícil, não. Super legível, muito dinâmico. O início, as primeiras 100 páginas dele são extremamente frenéticas, você não consegue deixar de ler. Para mim foi até difícil ficar, né, alternando 2 capítulos apenas. E vale a pena ler em voz alta certos trechos aqui para perceber a potência musical que o Miguel Ángel Astúrias consegue imprimir aos fatos. Muito bom, muito bom. Quando eu acabar a leitura, tem 330 e poucas páginas, eu comento num vídeo exclusivo porque certamente merece. Tá, esses foram os livros que eu li, né, nesse esquema de 4, eu não consegui concluir nenhum, mas devo já concluir em breve o Cangaceiros para comentar aqui no canal, tem muita coisa para falar a respeito dele. E quais foram os livros, né, que eu separei caso um desses tivesse terminado e eu precisasse inserir mais um na roda de 4, essa roda da fortuna literária? Eu separei esse livro que eu devo ler também em abril, por conta do Clube Leia Latinos da Jéssica Matos. Vou deixar também todas as referências aqui embaixo. Terra Fresca da Sua Tumba, da Giovana Ribeiro, é uma escritora boliviana que se insere aí nessa tradição que se forma das escritoras latino-americanas que falam do horror e da violência. Inclusive, lá no Instagram, eu fiz um Reels recente a respeito dessas escritoras. Todas as terças-feiras, lá no Instagram, em parceria com a livraria Vamos Ler, eu estou publicando um Reels em que eu falo e mostro livros sob determinada perspectiva. Já teve livros sobre a Amazônia, os livros esquecidos do Neil Gaiman, já teve os livros ao redor de Dostoiévski, ou seja, sobre Dostoiévski, este sobre as escritoras latinas e, por fim, um mais recente sobre o porquê você não lê teatro, dando dicas para começar a ler teatro. Depois deem uma conferida lá, são muito bacanas. Então, esse é um livro que deve entrar na roda. Um outro que deve entrar na roda é este, O Que É Meu, do José Henrique Bertolucci, que vai lá na linha do Didier Eribon e da Annie Ernaux. Vai ter, inclusive, o lançamento desse livro sexta-feira, dia 14, lá em Jaú. Eu quero muito ir, mas eu tenho aula na sexta-feira, eu não sei o que eu faço. Mas, enfim, eu vou ler aí nos próximos dias. Tem esse livro também que eu recebi da Companhia das Letras no ano passado, Satan Tango, do Laszlo Krasnaorkai, misericórdia. Pois deem uma conferida aí no link que eu deixo na sinopse desse livro e vocês vão me dizer se é ou não é interessante. Separei esse Manhã Submersa, do Virgílio Ferreira, um escritor português, porque eu preciso voltar a ler os portugueses. O ano passado foi um vexame em termos de leitura dos portugueses, e o Virgílio é muito famoso, porém pouco lido no Brasil. A Agostina Bessa Luiz, por exemplo, polemizava com o Saramago, dizendo que quem deveria ter ganhado o Prêmio Nobel de Literatura ou era ela mesma, ela é muito boa, ou era ela mesma, que merecia mesmo, ou o Virgílio Ferreira. Ela fazia essa concessão a um outro. E também este livro que é um lançamento da Companhia das Letras, Aquele Mundo de Vaza Barros, do José J. Veiga. Eu quero começar a ler o José J. Veiga. Não deu muito certo com os cavalinhos de Platiplanto, talvez este engrene. E motivado aí por um projetinho que eu e a Denise estamos fazendo juntos, que pode resultar num vídeo bem bacana aí no mês de abril, eu vou ler, ou melhor, acabar de ler o Processo do Kafka, que eu parei na página 146. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, ativem o sininho, não deixem de fazer tudo isso, que é super importante. Fica o convite renovado para aderirem ao Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro do canal. E não se esqueçam dos links da Amazon que eu deixo, enfim, dos próximos vídeos que virão, estejam atentos, está por vir o vídeo de Violeta. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!